Só, vamos fazer aqui o exercício número 6. Ele fala assim: numa usina geotérmica, a água geotérmica utilizada a 80 graus Celsius entra em um tubo não isolado de 15 centímetros de diâmetro e 400 metros de comprimento. Então, olha só, a primeira coisa, que esse tubo ele é muito longo, certo? Ele é tão longo que ele tem aqui 400 metros, mas o diâmetro dele é só 15 centímetros. Ou seja, 0,15 metros. Então aquela região de entrada vai ser desprezada, né? Até porque a região de entrada geralmente é 10 vezes o diâmetro, é 1,5 metro. 1,5 metro é muito menor do que 400 metros. Então a gente vai desprezar. Então olha só, essa água entra em um tubo não isolado. Então ela está entrando aqui a uma taxa de 8,5 kg por segundo. Então 8,5 kg por segundo. E ela entra a 80 graus Celsius, né? 80 graus Celsius. Essa é a temperatura in, chama TI, de TIN. E ela sai aqui a uma temperatura out de 70 graus Celsius. Então, se ela entrou a 80 e saiu a 70, quer dizer que ela perdeu o calor, né? Teve um calor aqui que saiu do tubo, certo? Ele falou que o ar ventoso, ou seja, um vento, né, com a temperatura de 15 graus Celsius, escoava na direção normal ao tubo. Então aqui, ó, estou desenhando meio que em perspectiva. Nessa direção normal ao tubo, escoava um ar de temperatura 15 graus Celsius. Beleza, e ele quer que a gente ache a velocidade desse ar que está escoando, desse vento, certo? Então, olha só, como é que a gente vai fazer isso, né? Bom, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem um escoamento interno. A gente sabe a variação de temperatura desse escoamento, certo? Então, a gente vai calcular aqui uma média para essa temperatura de superfície. Porque está entrando a 80 e está saindo a 70, na média, eu tenho uma temperatura de superfície média, certo? Então, a minha temperatura de superfície média vai ser o quê? Que entra mais o que sai. Então, TI mais TE sobre 2. Então, na média, eu tenho aqui, média entre 80 e 70, 75 graus Celsius. Por que isso? Porque assim a gente aproxima melhor as nossa temperatura de filme, que vai ser a temperatura na qual a gente vai pegar as propriedades. Então, qual vai ser a temperatura de filme nesse caso? A temperatura de superfície. Sempre é assim, né? A temperatura de filme sempre é a média entre a superfície e a temperatura do vento, certo? Só que antes a gente não tinha uma temperatura de superfície, então a gente criou uma média aqui, que é a média entre entrada e saída de água, certo? Então aqui a média entre 75 e 15 vai dar quanto? Vai dar 45. 75 mais 15 dá 90 sobre 2, 45 graus Celsius. E aí, a 45 graus Celsius, a gente vai na tabela A15 de propriedades do ar. Porque o ar é que está com fluxo aqui em torno desse tubo, certo? E aí, ó, na tabela A15, a gente pega aqui o K é 0,02 699 e ele está em watts por metro grau Celsius. A gente pega aqui o Ni igual a 1,75 vezes 10 a menos 5
ele está aqui em metro quadrado por segundo. E a gente pega aqui o Prandtl. E o Prandtl é 0,7241. Então essas são as nossas propriedades do ar. Certo? Propriedades do ar da tabela 15. Beleza. E qual é esse calor que está saindo? Esse calor que está saindo... Olha só, vamos pensar aqui uma coisa. Eu não tenho a velocidade. O que a gente fez nas questões anteriores? Nas questões anteriores, a gente usava a velocidade para calcular o número de Reynolds. Calculando o número de Reynolds, a gente sabia se era laminar ou turbulento o escoamento e aplicava uma equação para achar o Nusselt, certo? Mas aqui a gente não sabe qual é a velocidade, então a gente também não sabe o Reynolds. Mas a gente consegue fazer um balanço de energia para achar a taxa de calor. Se eu achar a taxa de calor e eu tenho as temperaturas de superfície, a temperatura média da superfície, a temperatura ambiente média, então eu consigo determinar o H. E se eu determino o H, daí eu consigo determinar o Nusselt. E se eu consigo determinar o Nusselt, eu consigo determinar o Reynolds. Se eu consigo determinar o Reynolds, eu consigo determinar a velocidade. Então é um processo inverso. A gente está resolvendo esse exercício, é o inverso dos exercícios anteriores. Certo? Então, ó, conservação de energia. E por que a gente pode fazer a conservação de energia nesse caso? Porque a gente tem a variação de temperatura da água que está entrando e saindo desse tubo, certo? Então, como que é a conservação de energia nesse caso? É assim, ó, Q igual a M ponto CP delta T, certo? E aí o Q ponto? Para água, né? É a massa de água, mas olha só a massa de água. Ele me deu o M ponto, que é 8 kg por segundo. 8,5, né? 8,5 kg por segundo. CP da água. Daí a gente tem que saber isso, né? Nas propriedades. Mas isso seria dado pela questão, se fosse numa prova. Então é 4.193. O CP da água é essa temperatura aqui, média de 75 graus, né? 4.193 joules por quilograma grau Celsius, certo? E aqui, ó, ΔT é temperatura, né? Tem módulo aqui, temperatura de entrada menos a temperatura de saída. Então aqui dá 80 menos 70, certo? E aí o meu Q ponto, se eu resolvo isso, eu chego em esse valor aqui, ó, 356.400 watts, certo? E aí aquilo que a gente falou para vocês, o Q ponto que está saindo aqui da água tem que trocar esse calor por convecção na parte externa. Então ele também pode ser escrito assim, ó, HAS, temperatura, superfície menos temperatura infinita. Beleza? E aí a gente acha o H, certo? Então H, ele vai ser o quê? Q ponto sobre AS vezes TS menos T infinito. Tá bom. Vamos vir para esse canto daqui. O que é a área? É a área superficial do tubo. Como é que eu calculo isso? É o perímetro vezes o comprimento, certo? Então é 2πr é o perímetro, então é πd vezes o comprimento L. Então aqui, ó, π vezes diâmetro 0,15 metros e o comprimento L é 400
Então aqui, ó, AS é igual a quanto? Então essa área, se a gente calcula isso aqui, é 188,5 metros quadrados. E aí a gente pode achar o H. Então H é o Q, que está ali. 356.400 watts sobre a área, 188,5 metros quadrados, e TS de 75 menos 15. E aí o H, se a gente resolve essa conta, dá 31,51 watts por metro quadrado graus Celsius. Então agora a gente determinou o H. Se a gente determina o H, a gente consegue determinar o Nusselt. Nusselt é o quê? É isso aqui, ó. H vezes o diâmetro sobre K. Então, 31,51. Ó, esse é o Nusselt, pessoal, para um escoamento sobre superfícies cilíndricas, certo? E aqui o diâmetro é o comprimento característico, que nesse caso vai ser o diâmetro mesmo. O diâmetro hidráulico é o diâmetro mesmo, tá? Então, 0,15. E o K está ali embaixo das propriedades. 0,02699. Esse valor vai ser um número adimensional que vai dar 175,1. A gente achou o número de Nusselt. Agora, o que a gente precisa fazer para achar Reynolds? A gente precisa pegar uma daquelas fórmulas que compara Nusselt e Reynolds no escoamento. E a gente tem uma fórmula, que é uma fórmula chata porque ela é muito grande, mas que ela funciona para escoamentos laminares e turbulentos, qualquer um dos dois. No nosso caso, como a gente não sabe se o escoamento é laminar ou turbulento, a gente vai ter que usar essa fórmula, certo? Outra forma de fazer é usar a fórmula simples e fazer duas fórmulas, uma para laminar e uma para turbulento, e depois descobrir qual que está certo. Mas vamos usar essa fórmula aqui, porque é um jeito de eu mostrar para vocês como que ela funciona, tá? E a fórmula é essa aqui, ó. O número de Nusselt é igual a 0,3, isso aqui é a fórmula, tá? Uma fórmula empírica, mais 0,62 Reynolds elevado a meio, que multiplica Prandtl elevado a 1/3. Essa parte aqui é dividida por, a gente abre aqui, ó, 1 mais 0,4 sobre Prandtl, isso aqui é um zero, tá? 0,4 sobre Prandtl, 0, elevado a 2/3. E tudo isso aqui está elevado a 1/4. Vocês veem que é uma fórmula bem grande, né? E ainda tem mais. Mais, abre aqui um colchetezão. 1 mais Reynolds sobre 282.000. E esse Reynolds é elevado a 5/8. E tudo isso elevado a 4 sobre 5. 4 sobre 5. Ficou ruim, né? Deixa eu voltar. Então, elevado a 4 sobre 5. Então, essa aqui é uma fórmula. Mas olha só, eu tenho aqui Reynolds aqui dentro e Reynolds aqui dentro. E eu tenho um monte de coisa junto, certo? Eu vou ficar com o Reynolds com um expoente aqui complicado,
tirar a raiz de tudo isso sem resolver o Reynolds, sem saber o Reynolds, vai ser muito difícil. Então essa é uma equação que não tem como resolver algebricamente. Eu preciso resolver. Ó. Resolvendo numericamente. Tá? Então tem que resolver numericamente. E aí, pessoal, para resolver isso numericamente, uma calculadora HP50G, por exemplo, faz isso, né? Ou então um programa de computador, um MATLAB, qualquer programa que calcule equações, certo? Então, pessoal, ó, óbvio que isso aqui eu não colocaria numa prova para vocês, né? Na prova a gente iria usar uma equação mais simples, óbvio. Mas se a gente resolver isso, a gente chega no valor de Reynolds igual a 71.900. Olha que interessante, 71.900, né? Daí a gente sabe que o número de Reynolds, ele é o quê? V do diâmetro hidráulico, nesse caso é o diâmetro, sobre Ni. E aí, ó, eu tenho aqui velocidade, que é o que o problema quer, é Reynolds vezes Ni sobre D. Então a velocidade é igual a 71.900 vezes o Ni, que a gente pegou ali das propriedades, 1,75 vezes 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, sobre o diâmetro hidráulico, que é 0,15 metro. E aí a nossa velocidade, se a gente resolver isso, vai ser 8,39 metros por segundo. Certo, pessoal? E assim termina a questão. Então é mais para vocês terem uma ideia de como funciona, né, essa questão resolvida de forma contrária. Tá bom? Valeu!